E aí, será que deu ruim pros Loki? Será que deu bom? Tão ansiosos pra saber o que acontece no último episódio? Bora lá ver. Fala, seus nerds! Beleza? Sejam muito bem-vindos à nossa jornada. Eu sou a Nathalie. E eu sou o Tony. E hoje a gente vai contar pra vocês tudo o que acontece no último episódio de Loki. Vamos lá. Chegamos finalmente ao último episódio da série. E que episódio foi esse, hein? Surreal! Todo mundo esperou que ia ter ação, tiro, porrada, bomba, voadora no pé da goela, mas não teve nada disso não. Foi mais um monólogo, um diálogo, ou seja lá o que for. Pra a gente ter uma apresentação de quem estava controlando tudo. A gente já imaginava quem era, né? E ficou meio, será que é? Não será que é? Só faltou ali a assinatura para comprovar em cartório que era ele mesmo. Então, o que acontece? A Sylvie e o Loki chegam lá no tal do castelo e são recebidos primeiramente pela Senhora Minutos. Que é aquele reloginho fofo que aparece em toda a série, né? Que conversa com a galera, quando a gente pede informações ela dá. E ela recepciona eles lá com uma proposta um pouquinho diferente. Exatamente, eu acho que ela deu um susto numa galera gigante que ela aparece do nada, sem aviso prévio. E já chega conversando lá com o Loki e com a Sylvie, falando sobre o aparecimento deles, piriri pororô. E falam que ela tem uma proposta pra eles, olha só, ela fala pro Loki que se ele quiser ter as joias do infinito, ele pode ter. Se ele quiser governar tudo, ele pode. Ou a manopla do infinito também, é tudo da escolha dele, assim como a Sylvie, ela pode ter o que ela quiser, ou seja, voltar lá pra a realidade dela de onde ela foi tirada, né? Na verdade foi uma proposta aí pra que eles não chegassem a encontrar o cara lá que domina tudo, né, que manda em tudo. Então foi uma proposta prévia aí que é claro que eles não aceitaram, né, gente? Exatamente, eles se encontram na Cidadela no final dos tempos, que essa Cidadela também já foi mencionada nos quadrinhos. Então a gente vai conhecer quem é o cara por trás de tudo. Então eles encontram finalmente o cara que está por trás de tudo. Aquele que permanece. Esse é o nome dele, a Senhora Minuto chama ele de Aquele que Permanece, que é um personagem que já existiu nos quadrinhos também, tá? Então Aquele que Permanece, ele participou lá dos primórdios do universo e sobreviveu, e com isso criou a nova linha do tempo e assim criou a TVA também, tá? E aqui... TVA, AVT, um em português, outro em inglês. Então aqui ele aparece, é o mesmo ator. Ele vai interpretar o Kang no próximo filme do Homem-Formiga, então já tá tudo ligado, interconectado, né? O Loki e a Sylvie perguntam quem é ele. E ele responde o quê? Que ele é conhecido por vários nomes, né? Aquele que permanece é a Senhora Minuto que chama, mas ele é conhecido por vários nomes. Inclusive ele fala o Conquistador e tudo mais, então a gente sabe que o Kang é conhecido como Kang ou Conquistador. Então, assim, não falou exatamente que era ele, mas a gente tem algumas situações. Por exemplo, ele fala que ele nasceu na Terra, né, lá no século 30 mais ou menos, e era um grande estudioso, um cientista, e acabou descobrindo o multiverso e suas variantes. Começou a trocar ideia com suas variantes, trocou com... Como eu hoje que estou de variante de Nathalie. Variante de Mini, né? E trocou informações, trocou tecnologia e tudo mais. Então ele pode ser uma variante do Kang, como nos quadrinhos nós temos variantes do Kang também. É legal que ele não fala o nome dele, né? Ele não fala eu sou o Kang, ele não fala nada disso, ele só fala a forma com que ele é conhecido. É como se fosse um híbrido entre Aquele que Permanece e o Kang. Assim como a diretora falou, que a Sylvie é um híbrido, uma personagem híbrida que só existe na série, né? Foi inspirada entre a Lady Locke e a Encantor, né? Então, se a diretora falou, a gente só fala, beleza, tranquilo, né? E aí o tempo todo eles ficam tentando entender como que tudo começou, por que existe a AVT, o que tá acontecendo, né? Que eles chegam lá igual mesmo de outra volta, assim, e ficam buscando informações, e aí... O diálogo é muito bom. O Kang começa a contar a história, né? Coloca lá uma magia lá e começa umas massinhas a criar forma e mostrar como que tudo aconteceu. E aí ele começa a explicar a origem de tudo, que é o que eles querem saber, né?
Isso, ele fala que conseguiu se comunicar com as outras variantes dele, né? Então eram um monte de variantes, eles começaram a trocar ideia, trocar tecnologia, avançar e etc. Então, mas uma das variantes quis conquistar tudo, ou seja, a gente está vendo aí o conquistador de novo. E essa variante começou a criar uma guerra no multiverso entre todas as variantes, né? E o bicho pegou, o pau comeu, o caldo azedou, e ele falou que viajou nas suas viagens entre os tempos e tudo mais, e encontrou o Elliot, que é o lobão que a gente vê aí. O cachorrão que a gente já falou no episódio passado, que é uma entidade extremamente poderosa, que tem o poder de absorver tudo. E ele conseguiu controlar esse poder do Elliot, e assim ele conseguiu pôr fim na guerra, né? E criar uma única linha do tempo. Que tem que estar estável. Criou a TVA, e assim ele controla tudo. Ele poda, despoda, ele volta, ele faz o que ele quiser, ou seja, ele é muito poderoso, né? E ele percebeu que os Locks estavam lá para matá-lo, né? Então ele resolve fazer uma proposta parecida aí com a proposta que a Senhora Minutos tinha feito no começo, mas dessa vez com um plus, um a mais aí. Que seria o que ele falou: tô cansado disso aqui, tô cansado de mandar em tudo, entendeu? Quero me aposentar. Então, se vocês concordarem, vocês ficam aqui. Ele falou: eu esperava uma pessoa, chegaram duas até mim. Então, se vocês concordarem, vocês ficam aqui, eu me aposento. Vocês não me matam, né? Por favor, eu me aposento. E vocês tomam conta de tudo. Vocês voltam pra AVT como os chefões, quem manda em tudo, e vocês vão controlar tudo. Mas não é bem assim que a coisa funciona. O diálogo é muito legal. Vocês precisam até assistir o episódio de novo se vocês assistiram só uma vez. Então no diálogo é discutido muito se existe o livre-arbítrio, se não existe o livre-arbítrio. Ele não tem resposta para isso, né? Ele sempre desconversa, porque ele simplesmente resume tudo ao seguinte: ou vocês têm a paz e todos são controlados, ou vocês têm a liberdade com guerra e com caos. Porque ele fala: vocês já acham que eu sou um ditador? É porque vocês não conhecem as minhas variantes. Elas são bem pior que isso. Em todo momento ele fica usando o pad lá, indo e voltando, porque a Sylvie tá tentando matar ele a todo custo. Então ele volta no tempo rapidão, porque ele fala que ele sabe todos os passos. Tá tudo escrito, né? Mas ele sabe de tudo até um certo ponto. Porque tem uma hora ali na conversa deles que começa um barulho meio estranho no fundo, como se fossem umas coisas quebrando, e aí ele fala assim: eu sabia de tudo até 10 minutos atrás. Mas é curioso porque ele fala isso daí. Ele fala o seguinte: ele faz a proposta pra ele, né? E o Loki fica em dúvida, fala: acho que ele tá falando a verdade. A Sylvie fala que não é pra confiar nele. E realmente não dá pra ter 100% de certeza. Apesar de que o Loki ainda fala na hora, né? Ele fala assim: eu minto, eu vivo de mentira, eu sei quando uma pessoa tá falando a verdade. Exatamente. E aí fica naquela discussão entre ele e a Sylvie de: e aí? A gente acredita ou não acredita? A Sylvie não quer, a Sylvie quer cair pra cima, entendeu? E aí eles acabam até brigando, os dois, né? Eles acabam brigando lá, o Loki e a Sylvie acabam brigando. E a Sylvie pega e teletransporta o Loki com um padzinho que acontece antes? Que ela roubou dele. Antes dela. Momento cut! Eles se beijam. A gente não combinou de falar junto. Finalmente eles se beijaram ali, conseguiram de alguma forma demonstrar o carinho, o sentimento, né, que eles tinham por outro. Mas a força de vontade, o foco da Sylvie era tão grande. Desde o começo, né? Era o objetivo de vida dela, era matar esse cara que foi responsável por acabar com a vida dela. Então ela manda o Loki para outra dimensão, outra linha do tempo, e vai lá e finaliza aquele que permanece. E aí que tá, porque ele fala o seguinte: ele fala: tá bom, você pode acabar comigo aqui, mas eu vou voltar, eu vou reencarnar, eu já sei de tudo que tá acontecendo. Ou seja, ele sabia até um certo ponto, mas depois ele voltou a saber de tudo aí, então... O que foi importante aí é que ele deixou claro que, apesar dela estar matando ele, com certeza ele vai voltar, com certeza vai ter coisa aí que vai acontecer. E
deixou muita coisa aí que a Marvel pode contar mais pra frente. Exatamente, pode ser que o Kang que a gente vai ver no filme do Homem-Formiga é uma variante desse que é aquele que permanece, como a gente falou, existem outras variantes desse mesmo personagem. Mas o mais legal de tudo é que a gente vê o maior evento Nexus acontecendo e é uma imagem linda. Buga tudo! Todas as ramificações de linha do tempo, de multiversos foram criadas. Então a série do Loki deu start pro multiverso, né? Esse personagem do Loki já está confirmado no filme do Doutor Estranho, que também vai ter a Wanda lá como Feiticeira Escarlate. E esse filme tem o nome de Multiverso da Loucura, né? Então, que é um desses multiversos que foram criados. Então você junta isso, você junta o filme do Homem-Formiga, que já estava viajando entre os multiversos, indo e voltando no tempo, né? E também a gente ainda pode chutar que o próximo filme do Homem-Aranha também vai entrar nesse multiverso, porque a gente já viu foto, a gente já viu tudo, a gente já viu os outros Homem-Aranhas lá, o Tobey Maguire, que é o considerado o melhor Homem-Aranha de todo, o Andrew Garfield também, no mesmo local das filmagens do terceiro filme do Homem-Aranha. Então pode ser que sejam variantes de Homem-Aranha que vai aparecer aí. E eles estão guardando as 7 chaves, mas tá tudo conectado. Como a Marvel entrelaçado, né? Exatamente. E aí o que acontece depois disso? A Sylvie mata ele e ela fica assim... Sabe quando você quer muito uma coisa, você chega lá, realiza, e aí? E o depois? E agora? E o que eu faço? Já né? Ela fica lá meio perdida, sem saber o que fazer, o que tá acontecendo. Enquanto isso, essas ramificações estão sendo todas criadas, né? Assim que ela mata ele. E aí aparece o Loki lá dentro da AVT, né? Muito curioso essa cena, pra quem percebeu e se tocou. Quando o Loki aparece aí na AVT, os soldados estão correndo e não fazem nada com ele. Simplesmente ignoram ele, mas eles estão correndo pra todo quanto é lado. Alguém imaginou que era o quê? Pô, os mundos estão acabando, quem é o Loki na fila do pão? Né? Uma coisa importante também que a gente tem que comentar com vocês é que enquanto isso tudo estava acontecendo lá com os Lokis, a Ravonna encontrou quem? Exatamente, o Mobius. Deu de cara com o Mobius, né? Mas ainda tem um pedacinho aí pequenininho que é mais uma prova que aquele que permanece sabia de tudo. Por quê? A Ravonna pediu para a Senhora Minuto pegar todos os documentos da criação da AVT e do início dos tempos. A Senhora Minuto chega lá e trocou os documentos. Ela fala que a Ravonna não precisa saber disso. Ela precisa saber de outra coisa que o Todo-Poderoso quer que ela saiba. Né? Então, ou seja, ele pediu para a Senhora Minuto entregar novas informações para a Ravonna. E nisso a Ravonna encontra o Mobius. Eles têm uma conversa bem interessante. O Mobius tá com um negócio daquele que poda as pessoas e vai pra cima dela. E ela fala, não adianta você vir. E ele vai, depois dessa conversa tudo, e aí ela toma aquilo dele e ela tem a oportunidade de podá-lo. Mas ela não faz. Ela amigona ali. E aí ela vai pra outro lugar. Abre um portalzinho e ela se manda. Pra onde que ela foi? Ele pergunta, né, o que você vai fazer? Aí ela falou, né, não com essas palavras, mas assim, vou fazer algo que eu já deveria ter feito há muito tempo. Então, mas ela foi com instruções que a Senhora Minuto deu pra ela e a Senhora Minuto recebeu instruções daquele que permanece. Então o cara já sabia de tudo, né? Como ele já demonstrou no episódio. Então, são perguntas que ficam no ar aí, o que é muito interessante. E nisso mostra o Loki correndo. E primeiro ele fica lá depressivo alguns minutos, né, pensando na vida, o que é que eu vou fazer. Ele sai correndo, encontra o Mobius e a agente B15, né, e ele fala, eu já sei o que fazer, já e tudo mais, vambora. E aí o Mobius fala, não, legal, esse é o seu plano. Quem é você? Você é um analista? Você é um analista? Ou seja... Ele foi parar num lugar onde o Mobius não conhecia ele. E ao invés de ter 3 estátuas que eram dos Guardiões do Tempo, só tem uma estátua. De quem? Do Kang. Ou do Senhor, daquele que permanece, que eu até travei aqui. Ou seja, se só existia uma AVT, né, na linha do Tempo Sagrada, que era a única linha, agora existem várias AVTs, várias ramificações. Então, ele está em uma ramificação que existe uma variante do Mobius e que não conhece ele. Que não conhece ele. Então, e agora, José? E aí, se vocês querem saber mais, o episódio acaba aí.
É isso aí, mas a gente é impressionado porque tem uma cena pós-crédito que mostra que vai ter uma segunda temporada de Loki. Que teria que ter, né, gente? Porque quando a gente acabou de assistir, eu fiquei muito assim, e aí? E agora? O que, sabe? O que vem depois disso? E aí tem essa cena pós-crédito que dá a entender realmente que vai ter essa segunda temporada. E a gente esqueceu de falar o seguinte, o Mobius e a Agente B15, na AVT que a gente conhece, eles começam a causar ali uma revolução ali dentro, tá? E qual é o plano deles? Mostrar para todos os agentes minutos que eles são variantes. Então eles têm que provar isso daí. Fora a Agente B15, a gente vê outro agente lá que sempre tem destaque, que ele era mandado pela Ravonna, que é o mesmo cara que poda o Mobius. E o Mobius e a Agente B15 viajam para um local, em 2018, uma escola lá em Ohio, e mostram para esse agente que a Ravonna, na verdade, é uma variante. Ela aparece lá, o personagem da escola, e ele fala, o que ela está fazendo aqui? E a Ravonna fala, quem são vocês? O que vocês estão fazendo aqui? Então é uma demonstração que... realmente todo mundo ali é variante. Nós somos uma variante, então segura essa. E no quadro atrás da Agente B15 mostra o verdadeiro nome da Ravonna, que era usado nessa linha do tempo, que é o mesmo nome usado dela nos quadrinhos, onde ela tenta fugir do Kang lá. Ou seja, causou uma revolução geral aí na TVA. Então essa TVA, a galera lá já tá preparada pro que deve. E é isso, pessoal. Depois que isso tudo acontece, acaba e a gente fica com aquele gostinho de quero mais. Eu gostei. Você gostou da série? Gostei bastante. Achei que foi bem diferente aí essa abordagem que eles fizeram do Loki. Isso foi bem interessante, né? Bem diferente de tudo que a gente já conhecia de Loki. Um Loki mais sentimental, um Loki que demonstra, né, aquilo que ele quer e não é só traição e tal. Achei eles reescreveram o Loki aí pra essa série e acredito que isso daí vai ser utilizado em alguns multiversos, né? O Loki na sua nova jornada, né? Na jornada de descoberta. Muita gente não gostou porque queria o Loki trapaceiro. O mesmo Loki. O povo gosta do caos. Eu até entendo que seria legal a gente ter uma série do Loki agindo como ele é, mas a gente já teve vários filmes com o Loki, vendo ele como ele é. Então se a gente tivesse, seria mais do mesmo. Né? Então foi bom ver esse outro lado. A Marvel trazendo várias pitadas ali de coisas dos quadrinhos, de quadrinhos muito antigos, quadrinhos de 1976, quadrinhos da década de 80, ou seja, só quadrinho de mais de 30 anos atrás, tá? Nada muito atual assim. Então, super atual, a gente tem essa faixa etária, né? Super atual. Então foi muito legal e isso não acontece só com esse Loki, a gente vê isso acontecendo com o Kid Loki, com o velho Loki, todos eles na mesma jornada de descoberta e meio cansado dessa bagunça toda aí. Mas que ficou com gostinho de quero mais, ficou, vai. Ficou, vamos aguardar a segunda temporada. O que vem ansiosos. Então a gente está esperando aí pelo filme do Doutor Estranho e do Homem-Formiga, que esses filmes vão ser muito reveladores, assim como do Homem-Aranha. A Marvel criou aí oportunidade para 550 filmes, 250 séries e assim por diante. É isso aí, galera. Então, galera, não deixe aí de deixar o seu like, seu comentário, compartilha com a galera. Se inscreve no canal, beleza? Ativa o sininho para receber as notificações, manda para todo mundo e aguardem que a gente vai voltar aí com muito mais coisas sobre os universos nerds que vocês tanto gostam. Valeu, até mais. Falou! Tchau!